Vamos começar mais uma aula, tá? Hoje a gente vai dar continuidade sobre a Idade Média, onde a gente vai falar um pouco do Império Romano do Oriente, que não foi falado na aula passada, beleza? Então, a gente vai dar início, tá bom? Bom dia, não falei bom dia, bom dia. Espero que todos estejam bem, porque eu tô melhor. Na sexta-feira eu tava doente, essa aula era pra me ter gravado e mandado na sexta. Só que na quinta à noite eu tava dando muita febre, eu não consegui gravar essa aula, tá bom? E, consequentemente, eu não consegui mandar pra vocês na sexta de manhã. Mas hoje tudo ok, bom dia, espero que vocês estejam bem, tenham amanhecido bem, que tenham mandado a atividade, que é só até hoje, viu? Até hoje, segunda, dia 15. Então, eu estarei recebendo até umas 5 horas da tarde, tá bom? Então, gente, quando o Império Romano era um só, a capital desse império, vamos dizer assim, capital, era Roma. Só que Roma ficava muito distante, então era muito difícil de administrar todo aquele império. Então, teve um imperador, o Constantino, que ele transferiu a capital do Império Romano de Roma para Bizâncio, que era uma cidade na época, uma cidade que fazia conexão com 2 mares, tá? Era muito importante pelas rotas comerciais e era estratégico militarmente, tá? Então ele transferiu. Hoje essa cidade, a cidade de Bizâncio, que eu tô falando agora, é o Istambul, que é mais conhecido como Istambul hoje em dia. Se vocês forem procurar lá assim, no mapa, no Google Earth, tá bom? Muito bacana vocês procurarem, é muito interessante. Vocês vão achar lá Istambul, era onde antes era Bizâncio. Então, gente, vejamos. O Constantino, o império dele foi em 312 depois de Cristo, certo? Então, muito depois, em 380 depois de Cristo, veio o imperador Teodósio, tá? Então, foi com a morte desse imperador, do Teodósio, tá? Que aconteceu oficialmente a divisão de Roma, entre Roma Oriental e Roma Ocidental. Porque quem assumiu essas duas partes foi cada um de seus filhos, ok? Então, a gente falou na aula passada da Roma Ocidental, né? Que teve aquelas invasões bárbaras, que o Império começou a cair, então que as coisas ficaram difíceis. No Império Romano Oriental, as coisas não aconteceram bem assim. Não teve invasões bárbaras, não teve de imediato essa caída assim do Império. Por quê, professora? Por que não teve essa caída do Império? Porque eles eram extremamente ricos. Eles tinham cidades estabilizadas, eles tinham dinheiro. Então, se algum povo bárbaro viesse a querer invadir o Império, eles tinham, ó, dinheiro para pagar mercenários. Mercenários eram, vamos dizer, grupo de militares, de soldados para guerrear, entendeu? Então ele tinha dinheiro, isso segurou, esse dinheiro, essa riqueza segurou por muito tempo com que esse império se mantesse ali estável. Então vamos aqui para a apresentação, tá bom? Porque eu gosto de explicar com slide, porque eu sempre mando esse arquivo para vocês terem em mente aqui quando não, como é que eu posso dizer? Quando não entenderem alguma parte. Então, eu sempre gosto de intercalar a minha fala com o slide. Então, gente, eu já falei dos antecedentes pra vocês, né? Falei que o Império Romano era gigante, caro pra manter. Aí, eu dei lá quando o Teodósio, ele assumiu e depois ele morreu. Os 2 filhos dele assumiram cada parte do Império Romano, sendo o do Ocidente, que teve invasões bárbaras ao Império, até que acabe, e o do Oriente, tá? Que veio o Império Bizantino, em Constantinopla. Esse nome de Constantinopla foi em homenagem ao imperador Constantino, tá? E ele não passou por invasões bárbaras, como no Império Romano do Ocidente. Por quê, professora? Porque, por causa da localização afastada, da grande riqueza, como eu já falei, e eles tinham uma muralha envolvendo o império, uma muralha muito forte, ok?
Então a gente vai falar aqui um pouco da cultura bizantina. Então, gente, quando a gente já fala de cultura bizantina, a gente já fala em arte, em mosaico, pinturas. Eles gostavam muito de retratar também a religiosidade, tá bom? Eles faziam muitas obras onde eles pintavam ou criavam mosaicos ali com a imagem de Jesus. Eles tinham uma cultura muito aberta a povos vizinhos em relação tanto à religião como à cultura mesmo, a forma da pessoa de ser e tal. Eles não eram muito... Como é que eu posso dizer? Eles não... Por exemplo, no Império Romano do Ocidente, se alguém se mostrasse ter uma religião diferente deles, eles mandavam matar. Aqui no Império Romano do Oriente não era bem assim. Pelo menos eles eram bem abertos no começo, tá? Justamente para ter uma boa convivência com povos que viviam ali aos redores. Eles eram, pensa na estratégia, eles eram altamente inteligentes. Vou tentar manter uma cultura aberta para poder não causar atrito com povos ali ao redor e eles não virem invadir meu império, tá? Isso aí é uma estratégia foi muito importante para eles se manterem. Eles também tiveram universidades, grandes universidades, e também teve um imperador lá, o Justiniano, que ele veio em 476 depois de Cristo. É porque eu tenho que olhar que eu sou péssima com datas. 476 depois de Cristo, e ele era um imperador muito amado, porque ele fez várias obras públicas. Entre as obras públicas que ele fez, a Basílica de Santa Sofia é linda, gente. Se vocês olharem, é a coisa mais linda. O imperador Justiniano que fez e tá lá até agora. E eu vou mostrar aqui pra vocês no slide, tá bom? Aqui, ó, cultura bizantina. Falei que ela era rica em obras de arte, destaque para as pinturas, mosaicos, artesanatos, obras religiosas, como eu falei. A cultura ela era aberta a povos vizinhos, eles tinham grandes centros universitários. E falei também do Justiniano, aqui a data porque eu sou péssima, que ele tornou-se um imperador bizantino muito amado, muito lembrado, por causa das suas obras públicas. Aqui, ó, olha essa basílica, isso aqui é a Basílica de Santa Sofia, olha que lindo. Lindo, né? Por isso que ele era muito reconhecido, ele é muito lembrado, tá bom? E... aqui é uma das obras de arte, tá? Aqui, como vocês podem ver, ele relatava a religiosidade e tal, sempre, tá bom? Então, ainda falando de Justiniano, ele era muito expansionista, ele gostava de expandir. Professor, o que é um governo expansionista? É expandir territórios, é conquistar mais territórios para aumentar o seu império. Então, nesse governo dele de expansão, ele acabou reconquistando muitos pedaços do Império Romano Ocidental, que foi tomado por povos bárbaros. Ele ainda conseguiu recuperar ali alguns pedaços e trouxe para o Império Romano do Oriente, tá bom? Agora, quando a gente fala em aspecto religião desse império, a gente vai ter uma coisa um pouquinho diferente do Império Romano do Ocidente. Vocês lembram quando eu falei que no Império Romano do Ocidente eles praticavam cristianismo, tinha a igreja católica ali, parará, bonitinha. A língua do Império Romano do Ocidente era o latim. E vamos para uma surpresa. A língua do Império Romano do Oriente já não era o latim, era o grego, tá bom? Eles falavam grego, eles traziam traços da cultura grega. Logo, a igreja do Império Romano do Ocidente, ela era uma igreja católica apostólica romana, e a igreja do Oriente, porque eles também eram cristãos, eles praticavam o cristianismo, porém eles eram muito abertos, eles não julgavam muito outras, eles não se preocupavam muito com outras religiões, eles praticavam a deles e queriam paz, só isso. Então, no Império Romano do Oriente, já era uma igreja católica mais ortodoxa. Professora, não entendi. O que é que tem diferente nisso aí? Já falei primeiro que era orientado pela cultura grega, né? Ok, falei. Certo.
Então, eles tinham algumas diferenças em rituais, em rituais religiosos, tá bom? Por exemplo, no Ocidente, eles tinham imagens, eles tinham aquela coisa de ter várias imagens retratando Jesus ali, símbolos religiosos. E na igreja ortodoxa, eles já criaram, mais tarde, assim, eles começaram a criar o que gerou uma crise da iconoclastia. Iconoclastia. É um nome um pouquinho difícil, tá, gente? O que foi chamado mais tarde de crise da iconoclastia era quando a Igreja Católica Ortodoxa, ela mandou abolir os ícones. Professora, o que é os ícones? Os ícones eram imagens que tratavam Jesus ou símbolos religiosos, objetos. Tudo isso foi abolido, tá bom? Eles queriam abolir isso. Então, eles começaram a destruir. Porque esses objetos, essas imagens, essas pinturas, elas também eram levadas, por exemplo, em reuniões ali da religião, representantes de família levavam aquele símbolo, aquele objeto, e representava, assim, um poder, tá? E aí, por que eles fizeram isso, professora? Não entendi. Pra que eles iam ganhar com isso? Simplesmente, eles iam... o imperador lá, ele quis diminuir o poder da igreja, tá? Porque a igreja católica, como vocês já sabem, ela era altamente poderosa, ela tinha muito dinheiro. E a maior parte desse dinheiro vinha desses itens, desses ícones que eles vendiam, que a igreja católica vendia para os cristãos. Eles ganhavam muito dinheiro com isso, entendeu? Então, já era uma forma de diminuir o poder da igreja católica. No caso, eu já falo da Igreja Católica Romana, tá? Do Ocidente. Porque aqui no Oriente já era uma Igreja Católica Ortodoxa, então eles não queriam mais esse negócio de adorar ícones. Vamos dizer assim, porque o que eles falavam era que tinha uma certa adoração a esses ícones. Então, o certo era abolir, era acabar com tudo, tá? Indo aqui pro slide... Falando sobre religião, o cristianismo praticado no Ocidente era muito diferente do aplicado no Oriente, como eu já falei para vocês. Aqui é o do Ocidente, Igreja Católica Apostólica Romana, orientado pela cultura latina, eles falavam latim, e aqui era a Igreja Católica Ortodoxa, ou seja, ela era orientada pela cultura grega. Aqui, aí onde teve a crise da iconoclastia que eu falei pra vocês. Onde foi abolido, deixa eu botar aqui em modo apresentação. Onde foi abolido os ícones, estátuas, imagens. A proibição da adoção da adoração desses ícones, tá bom, gente? Quais foram os motivos, professora? Idolatria. Ícones como demonstração de poder, como eu já falei pra vocês, que eles levavam esses ícones lá nas reuniões, por exemplo, em reuniões das igrejas. Eles queriam diminuir o poder da igreja e tentativa de aproximação com outras religiões, muçulmanos e árabes. Eles queriam manter a paz ali, eles não queriam ser invadidos, tá bom? E qual foi a consequência da iconoclastia, professora? O que foi que isso gerou? Bem aqui, ó. Gerou um conflito com a Igreja Católica Apostólica Romana, pois não teve autorização do Papa Romano. Causou uma revolta da população. Professora, mas como assim não teve autorização desse Papa Romano? Gente, toda vez que a igreja ia resolver alguma coisa... Porque a Igreja Católica do Ocidente, ela considerava o Papa como um ser humano perfeito, que não errasse nunca, enviado por Deus, e aquela perfeição, que não erra, que não faz nada de errado. Então, por que a Igreja Católica do Ocidente detestou? Porque eles continuavam lá dando valor a imagens, até porque o dinheiro da igreja também vinha disso, né?
E também porque eles não foram nem chamados para discutir ali aquela lei que eles estavam botando para acabar com tudo. Eles apenas nem foram informados, só foi jogado ali, implementado, e ali no Império Romano do Oriente aconteceu tudo. Então ficaram assim, o Império Romano, a Igreja Católica que estava lá no Império Romano do Ocidente, ela ficou indignada, ela ficou muito zangada, entendeu? Porque não teve essa autorização, não teve esse informe, não teve essa, assim, pelo menos, e aí, o que tu acha, Papa? A gente deve fazer isso? Não, eles simplesmente resolveram e fizeram. Pronto, acabou. Não vai ter mais ícone. Ninguém vai ter mais imagem, nem ícone, nem estátua, nem nada, tá? E por que causou revolta na população, professora? Porque a população não queria se desfazer daquilo ali. Eles gastaram dinheiro pelaquilo ali e aquilo ali significava alguma coisa para eles, porque eles eram símbolos religiosos e eles eram apegados àqueles símbolos. Muitas vezes adoravam aqueles símbolos, então eles não queriam se desfazer, eles ficaram revoltados porque eles não queriam se desfazer disso. Por isso, gerou, assim, as consequências da iconoclastia foi essa revolta, tanto do Papa como daquela parte da população que tinha esses ícones, tá? Só que depois de muito tempo, gente, as coisas começaram a mudar, tá? O povo ali, islâmico, o povo muçulmano, eles começaram a se interessar ali, começaram a se expandir cada vez mais. E aí o Império Romano, ele começou a se sentir ameaçado, né? Então foi aí que começou as cruzadas, tá? Professora, o que eram cruzadas? Eram guerras santas, tá? Vamos dizer assim, que eram promovidas, custeadas, ou que quem ajudava a manter essas guerras era a Igreja Católica e, às vezes, os reis europeus. Eles bancavam, a palavra certa é bancavam, essas guerras chamadas santas, tá? Então, mas por que o nome cruzadas? Porque elas cruzaram todo o continente europeu. Porque, pra quê? Para lutar contra essa expansão muçulmana, tá, gente? Então, o objetivo era reconquistar Jerusalém, porque quando os muçulmanos ali, eles foram para Jerusalém, eles dificultaram a peregrinação ali dos cristãos. Eles começaram a dificultar, porque eles tomaram Jerusalém. Jerusalém era deles. Então, o objetivo era reconquistar Jerusalém, era conter o islamismo, que estava se expandindo muito, estava conseguindo pegar vários territórios, então eles começaram a se sentir ameaçados, né? Então, eles queriam também, porque tinham motivos religiosos, além de políticos, econômicos e tal, eles tinham motivos religiosos, tá? O primeiro, lembra que eu falei que as duas igrejas católicas, elas teve uma treta por causa da iconoclastia? Desculpa. Que teve ali uma treta porque eles não perguntaram nem informar, nem... Porque teve uma tretinha ali, que eles não pediram opinião pro Papa e só jogaram a iconoclastia. Então a Igreja Católica do Ocidente, ela se zangou com a Igreja Católica do Oriente e elas se separaram. Eu vou falar disso um pouquinho mais lá na frente, tá? Então, essas cruzadas, elas também tinham o objetivo de reunir de volta essas igrejas, de tentar juntar elas em uma só, para poder reunir também o poder delas. Além disso, também teve aquele interesse de expansão, de acúmulo de riqueza. Eles também queriam conquistar novos territórios, queriam acumular riquezas, tá? Então, todos esses foram objetivos da cruzada. Agora, professora, o que temos como consequência das cruzadas? A gente tem o enfraquecimento da nobreza, porque os nobres, eles queriam custear essas guerras, então eles gastaram muito dinheiro, então isso fez com que enfraquecesse a nobreza. Eles começaram a gastar muito dinheiro, assim, adoidado para essas guerras, e eles começaram a enfraquecer financeiramente. E também, além do enfraquecimento da nobreza, aumentou ainda mais a tensão entre os muçulmanos e a Igreja Católica. Ficou ainda mais à flor da pele a treta deles, tá, gente? Aumentou ainda mais. Deixa eu mostrar aqui Aqui, ó. As cruzadas, tá? Foram guerras santas promovidas por reis europeus ou Igreja Católica.
Porque o nome Cruzada, porque cruzaram todo o Oriente Europeu para lutar contra a expansão muçulmana, que eu botei tudinho pra vocês, tá? Os objetivos, coloquei as consequências. Os objetivos eram reconquistar a cidade de Jerusalém, conter o islamismo, reunir as duas igrejas católicas, obter novas rotas comerciais, conquista de territórios e riquezas. E como consequência temos, devido às guerras violentas, aconteceu o aumento da tensão da Igreja Católica com os muçulmanos e enfraquecimento da nobreza. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Grande Cisma, tá? Que foi entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Então, gente, teve um momento histórico ali que é chamado de a Grande Cisma. Mas primeiro a gente vai falar de o que fez acontecer isso, os antecedentes, o que aconteceu antes dessa Grande Cisma. As duas igrejas católicas, a ortodoxa e aquela lá do Ocidente, elas estavam com aquela treta entre elas, por causa da iconoclastia, né? Beleza. Então, a Igreja Católica Ortodoxa, ela criticava muito a autoridade que a Igreja Romana tinha, tá? A do Ocidente. Além disso, eles não reconheciam a infabilidade do Papa, ou seja, que o Papa era um ser perfeito, que não errava nunca, e é isto. Eles não reconheciam isso, eles não achavam que isso era certo, tá? E também, além disso, eles tinham rituais religiosos diferentes, tá? E teve também uma cláusula chamada de cláusula Filioque, onde o que falava nessa cláusula, professora? Falava que o Espírito Santo, ele vinha do Pai, do Filho. Ele podia vir tanto do Pai como do Filho. Para a Igreja Romana, isso procedia, mas para a Ortodoxa não era bem assim. Eles não acreditavam nisso, tá? Então, isso foi os motivos para acontecer essa Grande Cisma. Mas o que foi a Grande Cisma? A Grande Cisma foi o momento em que as duas igrejas excomunharam, uma excomunhou a outra, entendeu? É como se uma tirasse a outra da religião, tá? Eles escreveram as cartas lá de excomunhão e entregaram na Basílica de Santa Sofia, tá? Basicamente, a Grande Cisma foi isso. Aqui, ó, a Grande Cisma, a Igreja Católica Romana X-Ortodoxa, antecedentes. A crítica à autoridade da Igreja Romana, ortodoxos não reconheciam a infabilidade do Papa, rituais religiosos diferentes, e a cláusula de... Acho que tá faltando um acento aqui. E a cláusula de Filioque, tá? Que o Espírito Santo de Deus procede do Pai e do Filho. Aqui também tem acento, eu não botei. Gente, vai perdoando os errinhos que ficar, porque tudo que eu faço aqui pra vocês... Às vezes eu faço durante o dia, o meu filho, ele fica em casa, e às vezes eu faço ali... Ele desconcentra muito, porque vem pra cima de mim. Então, se tiver, eu vou tentar corrigir. Mas se for com os erros, vocês vão considerando aí, tá? E o que aconteceu, professora? O que aconteceu? Qual foi a consequência dessa Grande Cisma? A excomunhão das duas igrejas. Uma excomunhou a outra na Basílica de Santa Sofia, tá bom? Professora, mas esse Império Romano nunca acaba, a senhora já falou pra poxa, e parece que nunca tem um fim. Ele sempre foi ali rico, lindo, firme, ali se mantendo perfeito, ali estável. Não, ele acaba. Então, como é que ele acaba, professora? Que tá difícil aí, eu já vi muita coisa, só vejo ele se dando bem e não vejo ele se dando mal. Tá, então vamos lá, falar da queda do Império Romano do Oriente, ou... melhor dizendo, do Império Bizantino, tá, gente? Tenham isso em mente, porque ele era chamado de Império Bizantino, tá? Então, ele começa a ser ameaçado por essas invasões islâmicas, né? Os muçulmanos, eles começam a ser muito ameaçados, porque eles estavam ali expandindo, estavam pegando vários territórios, eles começaram a pegar território demais. Então... para conter essa invasão, essa expansão, eles começam a cobrar mais impostos. E que eles cobram mais impostos, a população ali, ela começa a se revoltar, tá, gente? Eles começam a cobrar mais impostos para poder manter esse império, para eles poderem continuar mantendo as tropas, para eles continuarem lutando contra esses povos islâmicos, tá? Para manter o território deles. E logo depois disso, outra medida que eles tentam ele impôs, ele não pediu, ele
depois ele faz quase assim, mandou as igrejas se unirem novamente, porque elas unindo o poder e ajudando eles teriam uma força a mais. Não rolou. As igrejas, elas estavam brigadas, elas estavam de mal e elas não se uniram de novo, não. Não teve jeito, não. Não teve cruzada nem nada que fizesse elas voltarem a querer ser uma só, tá? Então, logo depois, não rolou, não aconteceu uma renovação do poder deles, não rolou que a Igreja Católica se unisse de novo e desse mais poder para eles, então começaram a ter as invasões turcas. Gente, quando teve essas invasões turcas, aconteceu o grande cerco em Constantinopla, que foi quando eles invadiram ali e começaram a quebrar aquelas muralhas que antes eram muito fortes, mas agora estavam quebradas. Eles invadiram e assim acaba o Império Romano do Oriente, acaba o Império Romano. Muitos dizem que o Império Romano ali acaba total mesmo, total, com o grande cerco de Constantinopla, que bem aqui que acaba a Idade Média, tá? Ali acaba tudo, não tem mais Império Romano do Oriente, né? Não tem mais Idade Média. Ali é o fim dessa era, tá, gente? Vamos dizer assim, da Idade Média, tá? E é isso. Vou mandar atividade pra vocês. Assistam a aula. Qualquer dúvida, mais uma vez, me chame no privado, por favor. Teremos outra roda de conversa, tá, gente? Mas acredito que dessa vez será na sexta-feira, porque ficou de ser roda de conversa cada dia da semana, em turmas diferentes. Vai ser, cada roda de conversa vai acontecer uma vez na semana, em vários dias diferentes. Então, eu acredito que dessa vez será na sexta-feira, porque semana passada a roda de conversa foi na quinta-feira. Então, faremos na sexta. Na quinta-feira, pretendo corrigir as atividades com vocês, a que eu passei, de Império Romano do Ocidente, tá bom? E é isso. Beijo, bom dia. Espero que Deus mande muita saúde pra vocês, muita força, muita motivação. E vamos lá estudar, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, estarei aqui à medida do possível, tá bom? À medida do que eu puder responder ali, estarei respondendo vocês. Beijos.